Olá pessoal, tudo certo? Neste vídeo eu te mostro passo a passo como construir um dashboard de receitas e despesas pessoais utilizando recursos intuitivos e práticos no Excel, como a tabela dinâmica, a segmentação de dados e a linha do tempo. O primeiro passo é a conversão dos dados da planilha Receitas e Despesas em tabela. Esses dados estão disponíveis para download na descrição deste vídeo. Para converter em tabela, é necessário fazer a seleção de todos os dados. Para selecionar todos os dados de uma vez, selecione com o mouse ou use o atalho Ctrl Shift e setinha. Faça a seleção com a setinha. E feito isso, converta os dados em tabela. Vá ao menu Página Inicial, escolha um estilo de tabela disponível a seu critério. Formatada como tabela, agora vá ao menu Inserir e escolha a opção Tabela Dinâmica. Em seguida, clique na opção da tabela / intervalo. Agora, escolha a opção Nova Planilha e clique em OK. Uma nova aba de planilha é relacionada no arquivo. O nosso próximo passo é escolher os campos para adicionar ao relatório que a tabela dinâmica irá gerar. Observe que temos os seguintes campos, provenientes da tabela Receitas e Despesas, que está na outra abinha: ID transação, data, descrição, tipo e valor. Neste caso, arraste o campo Descrição para o campo Linhas. O campo Valor deve ser arrastado para Valores. E o tipo deve ser arrastado para o campo Colunas. Sua tabela dinâmica irá ficar neste formato: uma coluna com a descrição da receita ou despesa, uma coluna relacionando despesas e outra receita, e o total de movimento para cada descrição de gasto ou receita. Com isso, já é possível a geração de alguns gráficos. Vamos começar pela inserção de um gráfico de colunas na vertical. Para isso, clique na tabela dinâmica e em seguida vá ao menu Inserir. Selecione a opção Gráficos Recomendados e em seguida, selecione um gráfico de coluna agrupada. Vamos inserir outros dois gráficos, um gráfico de pizza e um gráfico de linhas. Vamos começar pelo gráfico de pizza. Clique na tabela dinâmica e realize o mesmo procedimento novamente. Vá ao menu Inserir, clique em Gráficos Recomendados e selecione um gráfico de pizza. Agora fazemos a inserção de um gráfico de linhas, da mesma forma. Neste caso, para o gráfico de linhas, eu optei pela seleção do gráfico de linha empilhada com marcadores. Pronto, para este projeto, é proposto a geração de 3 gráficos. O próximo passo é a inserção da segmentação de dados e linha do tempo. Para a inserção desses objetos em nossa planilha, clique na tabela dinâmica e em seguida selecione a opção no menu que será relacionado, Análise de tabela dinâmica. Agora, clique em Inserir segmentação de dados. Vamos inserir nesta planilha 2 segmentações. A primeira irá selecionar o tipo, se é receita ou despesa. Vamos inserir outra segmentação. Clique na tabela dinâmica, menu Análise de tabela dinâmica e Inserir segmentação de dados. Agora vamos escolher Descrição. Observe que temos 2 segmentações de dados. Eu já posso realizar um teste. Por exemplo, se eu selecionar apenas despesa, ele irá relacionar as despesas tanto nos gráficos quanto na própria tabela dinâmica e também filtrar a descrição apenas por contas que tenha relação com despesa. Observe. Ou também, se eu selecionar uma descrição específica, por exemplo, contas de lazer, ele irá selecionar apenas os gastos com essa conta no período selecionado. Para o nosso projeto, um elemento necessário também é a linha do tempo. Para a inserção desta linha do tempo, clique na tabela dinâmica, vá à opção Análise de tabela dinâmica
e selecione a opção Inserir linha do tempo. Ao clicar neste ícone, o Excel relaciona o campo Data, pois é um campo de linha temporal dentro da nossa análise de dados. Selecione o campo Data e observe que o Excel traz uma linha do tempo, possibilitando filtrar por mês ou por outros períodos. A essa altura, já temos quase todos os elementos que pretendemos colocar em nosso dashboard. Para finalizar, vamos criar um botão clicável que direciona o usuário do painel para a folha de dados, receitas e despesas. Para isso, vá ao menu Inserir e selecione a opção Formas. Selecione a forma que tenha cantos arredondados. Nesta forma, podemos escrever o seguinte: ir para a planilha de receitas e despesas. Como sugestão, centralize o texto nesse botão. Para isso, com a forma selecionada, vá ao menu Página Inicial e centralize o conteúdo e o alinhamento do texto. Para que esse botão fique clicável, é necessário a inserção de um hiperlink no mesmo. Para isso, clique na borda desse objeto com o botão direito do mouse. Em seguida, selecione a opção Link. Na janela de configuração do hiperlink, selecione a opção Colocar neste documento. E em seguida, selecione que você quer direcionar o usuário para a planilha Receitas e Despesas. Clique em OK. Observe que agora, quando você percorre o cursor do mouse por cima do botão, o ícone vira uma mãozinha. Ao clicar, o usuário é direcionado para a planilha de receitas e despesas, possibilitando a inserção de novos registros de receita ou despesa aqui. O que vamos fazer mais tarde para testar o dashboard pronto? É chegada a hora de dar uma caprichada no visual desses dados. Então, o próximo passo que eu recomendo é organizar as segmentações de dados. Vou organizar primeiro a segmentação de tipo, e a alteração proposta aqui é a seguinte: selecione o objeto de segmentação e clique em seu menu Segmentação, que é relacionado acima. No grupo Botões, altere de 1 para 2 colunas. Deixe a altura com exatamente 1 centímetro. Faça o ajuste manualmente no quadro de segmentação de despesa e receita. Agora, no quadro de descrição, altere para 2 colunas. Deixe a largura das 2 segmentações de maneira uniforme. O próximo passo é remover o preenchimento branco desses gráficos, ou seja, deixá-los sem cor de fundo. Selecione o gráfico e em seguida vá ao menu Design. Selecione o gráfico e em seguida selecione a opção Formatar. Em seguida, dentro de estilos de forma, selecione preenchimento da forma e selecione a seguir a opção sem preenchimento. Observe que as linhas de grade das células ficarão visíveis. Depois nós vamos omitir essas linhas de grade aqui para que elas não fiquem desta forma, evidentemente. Aqui no outro gráfico, da mesma forma, faça a seleção do gráfico e no menu Formatar em Preenchimento de Forma, deixe a opção sem preenchimento. Faça isso para todos os gráficos. Realizadas essas operações, agora faremos uso de formas com cantos arredondados para preencher como se fossem borda dos objetos. No menu Inserir, vamos em Formas e selecionamos a opção de retângulo com cantos arredondados. Esboce uma forma para que possamos realizar a formatação. Neste caso, eu vou deixar o preenchimento de forma sem preenchimento. O contorno eu vou deixar cinza claro. Vou usar o primeiro estilo pré-definido, pré-definição 1. E na espessura da forma eu vou deixar uma espessura de 3 pontos. Agora, qual que é a ideia? Vamos colocar essas bordas em cada objeto do nosso painel. Para fazer a inserção da borda em volta da tabela dinâmica, eu vou inserir aqui mais uma coluna. Então, eu vou clicar aqui na coluna A, botão direito,
inserir. Veja que é adicionada uma nova coluna vazia aqui no canto. Isso possibilita mais espaço para que possamos aqui trabalhar a inserção da borda. Então, vou deixar a borda mais ou menos nesse dimensionamento. Aqui eu acredito que esteja ok. Então, posso diminuir um pouquinho aqui essa largura da coluna A. Prontinho, aqui está um bom ajuste. E vamos fazer a inserção desta borda em volta de cada objeto aqui inserido. Ctrl C, Ctrl V, eu copio essa borda e vou fazendo o ajuste para cada objeto aqui. A linha do tempo, eu vou posicionar ela mais ou menos nessa posição aqui no topo mesmo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma borda, posicionando aí mais ou menos em volta deste objeto. E o objeto eu faço aqui o devido enquadramento aqui dentro da forma inserida, portanto. Vou colocar aqui embaixo da linha do tempo o gráfico de colunas. Ao fazer esse procedimento, observe o alinhamento dos objetos, dando um melhor padrão estético ao seu projeto. Agora, nesse cantinho esquerdo, vou colocar o gráfico de pizza. E neste gráfico de pizza, eu vou alterar o layout dele para apresentar os percentuais dentro de cada fatia. Para isso, com o gráfico selecionado, vá ao menu Design e em seguida selecione o Layout Rápido e clique no Layout 1, que mostra os percentuais dentro de cada fatia. Acredito que fique melhor representado desta forma. Esse gráfico de linhas, eu vou trazer ele de uma forma mais comprida aqui. Vou posicionar o botão do link aqui embaixo. E agora a inserção de uma borda aqui neste canto para a inserção das segmentações de dados. Agora vamos inserir uma faixa de borda aqui embaixo, só para fins cosméticos mesmo. Menu Inserir, Formas, e vamos selecionar esta forma aqui, Cantos Diagonais Recortados. Traga ela preenchendo a borda inferior aqui dos nossos elementos, ficando mais ou menos com esse formato aqui. Para este exemplo, eu vou deixar todos os elementos com predominância de cor laranja. Este passo é só formatação cosmética mesmo. Prontinho! Realizadas todas as formatações, agora vamos remover a linha de grade e a exibição de linhas e colunas nesta folha de dados. Para isso, vá ao menu Exibir e no grupo Mostrar, desmarque a opção de linhas de grade, barra de fórmulas e títulos. A folha de dados apresentará o conteúdo desta forma. Ah, faltou um detalhe. Recomendo que as demais linhas e colunas da parte que não está sendo utilizada aqui no painel possam ser ocultadas. Então, antes de ocultar os títulos, selecione a partir de onde não está sendo usado e para fazer a seleção completa, mantenha pressionado Ctrl, Shift e setinha para a direita neste caso. Veja, selecionei tudo para a direita de intervalo de colunas e linhas que não estão sendo utilizados. E em seguida, sobre qualquer coluna, clique com o botão direito, observe, e aí selecione a opção Ocultar. Desta forma, o que está daqui para frente não fica aqui possível de ser manipulado, a não ser que você venha aqui na última célula novamente e reexibir. Veja que as colunas são relacionadas novamente. Vou aqui ocultar mais uma vez. Clica na coluna, botão direito, ocultar. Farei o mesmo procedimento para as linhas em vazio que estão aqui a partir, neste caso, da minha linha 47, correto? Então, vou clicar aqui na linha 47, faço a seleção inteira dela, Ctrl Shift setinha para baixo, e agora eu clico com o botão direito do mouse e seleciono Ocultar. Veja que apenas esse pedaço ficará visível e fica com aspecto visual bem legal. Agora sim eu posso ocultar a exibição de números de títulos e linhas, e está pronto o nosso painel visual, com diversos elementos interativos.
Então, por exemplo, se eu quiser verificar aqui, no intervalo de todo o período discriminado em receitas e despesas, apenas as receitas, eu clico no botão Receita e todos os atributos aqui estarão segmentados para a receita, todos os gráficos, a tabela dinâmica. Se eu quiser, por exemplo, ver as receitas apenas no mês de abril, selecionei Receita e agora na linha do tempo, clico no botão correspondente ao mês de abril. Se eu quiser ver receita nos meses de abril, maio e junho, seleciono esses 3 meses e ele faz a seleção aqui conforme esse período, isso é muito bom. Se eu quisesse, por exemplo, ver despesas somente no mês de fevereiro e essas receitas relacionadas a supermercado, então eu faço toda essa segmentação em um único painel, mostrando várias informações relevantes em um ambiente fácil e intuitivo para analisar e interpretar esses dados. Muito legal! Para mostrar todos os dados, basta limpar todos os filtros das nossas segmentações e linhas do tempo. Caso novos dados sejam inseridos, novos dados de receitas e despesas sejam inseridas nesta planilha aqui, o painel não é atualizado automaticamente. Para fazer a atualização, eu vou trazer aqui um exemplo bem prático. Neste caso, criamos um botão aqui para ir à planilha de receitas e despesas. Vou aproveitar e fazer uso dele, então cliquei aqui. Veio para a planilha onde nós cadastramos cada receita e despesa. Vou fazer agora o cadastramento de uma receita e uma despesa no mês de julho, que neste caso, a planilha exemplifica dos meses de janeiro ao mês de junho. Eu vou puxar uma nova linha aqui para essa linha 88. E para eu inserir uma nova linha aqui, eu recomendo fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Seleciona a última linha de baixo desta forma aqui e usando a alça de preenchimento, traga mais uma linha para baixo ou quantas linhas você venha a utilizar. Neste caso eu vou usar mais 2 linhas, uma para cadastrar uma despesa e outra uma receita. Então aqui eu vou apagar esses dados, vou colocar dados novos para teste, vou colocar aqui 1 de julho de 23. Aqui será uma despesa, então aqui eu fiz uma validação de dados e receita e despesa, vou colocar aqui despesa, vou colocar aqui teste despesa, vou colocar R$150. Em 2/7 de 2023, eu tive uma receita, teste receita, o tipo de conta receita, no valor de R$180. Pronto, foram inseridos 2 novos registros e quando eu venho aqui no dashboard, esses 2 novos registros ainda não estão sendo considerados aqui nesta análise. Para que esses dados sejam atualizados é muito simples. Na parte da tabela dinâmica, clique com o botão direito e em seguida clique em atualizar, simples assim. Ao atualizar, os novos dados são inseridos. Observe aqui no gráfico de colunas que já trouxe uma nova barrinha relacionando teste despesa e teste receita. Se eu selecionar aqui o mês de julho, serão relacionados apenas esses 2 novos movimentos que eu acabei de inserir. Veja, o teste despesa e o teste receita. Agora sim, tudo ficou atualizado direitinho. Além do mais, como teste receita e teste despesa foram novos movimentos acrescentados na descrição da tabela, eles aparecem como novos botõezinhos aqui na segmentação de dados. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá aquele joinha maroto. Se você tem alguma dúvida, sugestão, observação a fazer, coloca aqui nos comentários que eu vou ter a maior satisfação de estar interagindo junto com você, certo? O documento base para você treinar este exercício está disponível na descrição do vídeo e a planilha completa está disponível para download para os membros do canal. Agora você também pode tornar-se membro do canal assinando o Plano Ouro a partir de apenas R$ 2,99 ao mês. Tem acesso antecipado a novos vídeos, prioridade de resposta nos comentários e além de um vasto acervo de conteúdos digitais, como e-books, guias, infográficos, planilhas e dashboards. Vem fazer parte da nossa comunidade e fortalecer ainda mais o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo!